Olá, sombrios! Passando rapidinho para pedir a vocês que deixem seu like, compartilhem o vídeo e, se não for inscrito, se inscreva. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar. Ou seja membro, faça parte do clube de canais e veja qual categoria é mais confortável para você. Sem mais prosa, vamos pro vídeo. Na manhã seguinte, um ar denso e pesado pairava sobre a fazenda, como se a própria terra absorvesse o eco da tragédia. O sol nascente mal rompia o horizonte, seu brilho anêmico apenas projetando sombras longas e frias pelos corredores da casa. O delegado Coutinho já avançava a cavalo pela estrada de terra batida, seu rosto marcado por uma expressão tensa, enquanto revia mentalmente a ligação perturbadora que recebera do sobrinho. José Coutinho Filho havia informado a morte de sua esposa, com uma frieza inquietante, em um tom que sequer tangenciava o choque ou o luto, mas ressoava com uma estranha indiferença. Dentro da casa a atmosfera era impregnada pelo horror silencioso. A empregada, a primeira a encontrar o corpo, tremia ao relembrar a cena macabra. A patroa balançando suavemente, pendurada por uma corda amarrada a uma viga no teto do quarto, com um olhar mirando o vazio. Os gritos da mulher ecoaram pelos corredores, rompendo o silêncio gelado, despertando José Coutinho Filho do seu sono bêbado. Cambaleando e com um olhar confuso, ele seguiu o som até o quarto da esposa. Quando ouviu o corpo, seus olhos se arregalaram brevemente, mas não de luto ou consternação. Em vez disso, a surpresa inicial deu lugar a uma sensação sombria de satisfeito alívio. Coutinho encarou o corpo suspenso da esposa como quem observa o término de uma longa e desgastante obrigação. Ele não se deu ao trabalho de tocar no corpo, de fechar-lhe os olhos ou de cobri-la com um lençol. Limitou-se a ficar parado, encarando a cena, e pensou consigo mesmo com um sorriso quase imperceptível. Finalmente me livrei desse estorvo. Para ele, aquilo era menos uma tragédia e mais uma solução conveniente para um fardo que o oprimia. Ele deu meia volta, uns passos lentos e deliberados, alheio à tensão sufocante que se espalhava pela casa, completamente insensível ao peso da morte. Não havia compaixão, arrependimento ou qualquer resquício de tristeza. Quando o delegado chegou, encontrou uma atmosfera densa e quase sufocante na fazenda. As sombras ainda abraçavam os cantos da casa, enquanto o vento frio da manhã cortava o ar, trazendo um desconforto palpável. A visão do sobrinho com as roupas amarrotadas e os olhos semicerrados de cansaço ou descanso o fez acreditar por um breve instante que José estivesse abalado. Talvez, pensou, haveria nele algum resquício de luto, mas bastaram as primeiras palavras para dissipar qualquer esperança. Tio, assim que for constatado que não tive nada a ver com a morte dela, quero esse corpo fora da minha fazenda o mais rápido possível, disse José Coutinho, a voz ressoando vazia, como uma pedra caindo num poço sem fundo. O delegado ficou em silêncio, seus olhos fixos no sobrinho, tentando processar a frieza cortante daquelas palavras. O peso da desilusão parecia endurecer suas feições, e por um instante ele teve que desviar o olhar. Tamanha era a repulsa que aquilo lhe causava. Esse era o mesmo jovem que ele vira crescer, um menino de seu sangue, agora transformado num homem que mal reconhecia. Tentou reunir as palavras na esperança de despertar algum sentimento, alguma fagulha de humanidade no sobrinho.
Vai dar pelo menos um enterro decente à sua esposa, José? Perguntou o delegado, com a voz cansada, quase implorando por algum sinal de compaixão. José respondeu com uma risada seca e amarga, o desprezo cristalino nos olhos. Não há enterro decente para quem tira a própria vida. O lugar dela é longe das covas de gente de bem. O delegado observou o sobrinho, sentindo uma mistura de desgosto e tristeza profunda. As palavras de José eram como lâminas afiadas. O delegado sentiu o peso amargo da desilusão pressionando seu peito, um misto de desgosto e pena pelo sobrinho, que parecia mais uma sombra do próprio pai do que um homem com a alma própria. Ele balançou a cabeça olhando José com um desprezo que raramente deixava transparecer. Seu pai deve estar te aplaudindo das profundezas do inferno, murmurou, incapaz de conter a amargura na voz. Porque com toda certeza esse caráter miserável você herdou dele. José, imperturbável, ignorou completamente o comentário. Derramando uma dose generosa de aguardente em 2 copos, estendeu um para o delegado, num gesto quase ofensivo de normalidade, como se aquele fosse apenas um assunto de negócios triviais. Aceitando a bebida, o delegado encarou o sobrinho, tentando entender até onde chegava aquela indiferença. José, no entanto, parecia alheio à morte de sua esposa, como se ela fosse um detalhe insignificante frente ao plano que já ocupava sua mente. Falando no meu velho pai, começou José com um sorriso cínico atravessando seu rosto. Ele deixou uma ponta solta do passado, e essa ponta veio cobrar o que acha que lhe pertence, tentando se vingar dos que mataram aqueles ciganos imundos. O delegado sentiu um arrepio subir pela espinha, uma sensação de mau presságio se instalando. A atmosfera na fazenda estava carregada, densa, como se o próprio ar estivesse impregnado pela tragédia e pelo ódio que pairavam sobre o lugar. Aquela conversa não era apenas sobre um ressentimento antigo, era sobre uma ameaça que se aproximava, uma vingança nascida de uma injustiça enterrada no passado. Observando o sobrinho, um homem devorado pelo rancor, insensível até à própria tragédia, o delegado se deu conta de que o pior ainda estava por vir. O sol nascente mal dissipava a escuridão daquela manhã, e ele sabia com uma certeza gélida que aquele era apenas o prelúdio de algo muito mais terrível que se avizinhava. A fazenda de José Coutinho, àquela hora da manhã, mais parecia uma cena de um pesadelo sombrio. A crueldade implacável de José, sua indiferença gélida pela morte da esposa, contrastava com o olhar atônito do delegado e o desespero abafado da empregada, que tentava encontrar consolo em uma prece silenciosa. O delegado sentia o peso de uma maldição antiga que insistia em se perpetuar. Ao virar o copo da aguardente e sentir o calor cortante da bebida, ele tentou reunir a frieza necessária para enfrentar aquele homem que, embora fosse seu próprio sangue, parecia mais um estranho. A sombra de uma apreensão crescia dentro dele, refletida em suas palavras quando perguntou: "Do que está falando, Coutinho? Quem do passado voltou para se vingar?" José, já saboreando mais um gole da cachaça, riu, mas seu riso era amargo, carregado de um rancor que ele parecia nutrir com zelo. Ele jogou a cabeça para trás, engolindo o líquido, com a naturalidade de quem se anestesia naquele veneno diariamente. Quando voltou a encarar o delegado, seus olhos estavam sombrios, brilhando com um misto de ódio e prazer mal disfarçado. "O filho de Constantin Calderi", respondeu José, a voz arrastada quase em um sussurro carregado de ironia. "E pode ter certeza, aquele infeliz está por trás dessas mortes recentes." Um sorriso torto surgiu em seus lábios, como se saboreasse cada sílaba, cada fragmento de medo que pudesse incutir. O delegado por um instante permaneceu imóvel,
o copo vazio repousado sobre a mesa, enquanto processava a revelação. Constantin Calderi era um nome antigo, enterrado sob o peso de um crime que todos na região tentavam esquecer, mas cuja vingança parecia finalmente ter ressurgido. O silêncio que se seguiu era quase tangível, denso e frio, quebrado apenas pelo sussurro do vento lá fora. As folhas das árvores roçavam umas nas outras, como se compartilhassem segredos antigos há muito esquecidos. A quietude na sala pesava sobre o delegado, e ele sentiu um nó amargo no peito enquanto fitava o sobrinho. "Está surpreso, tio?" José quebrou o silêncio com um olhar satisfeito, enquanto estudava a expressão do delegado, saboreando cada nuance de incredulidade que percebia nele. "Eu ainda nem contei a melhor parte." O delegado, com os olhos fixos e duros, lançou uma resposta carregada de sarcasmo, tentando manter algum controle sobre o rumo que aquela conversa tomava. "E uma notícia dessas tem parte boa?" Ele cruzou os braços, tentando avaliar cada gesto de José, ponderando sobre o limite tênue entre a verdade e a loucura. José, como se fosse uma trivialidade qualquer, serviu mais um gole de aguardente ao tio. Seu rosto se enrijeceu ao falar, e o veneno embutido em suas palavras se misturavam com o desprezo. "A Lemos está ajudando aquele cigano maldito. Eu aposto que são amantes. É por isso que ela ainda está viva." As palavras saíram dele carregadas de uma raiva velada, e o delegado percebeu que a obsessão do sobrinho por Kátia Lemos alimentava ainda mais a sua sede de vingança. Aquele ódio doentio não era novidade, mas a intensidade que o acompanhava tornava o ar ainda mais denso. O delegado sentiu que precisava acalmar o sobrinho, antes que ele explodisse de vez. Ele virou o copo de uma vez, o álcool queimando sua garganta, e falou com um tom grave, buscando um mínimo de razão na conversa. "Que foi, José? Está deixando seu ciúme falar mais alto? A Lemos nunca te quis, nunca gostou de você. Por que não a deixa em paz com quem quer que seja? Isso não passa de uma obsessão sua." As palavras do delegado soaram como um fósforo aceso na pólvora da ira de José. O rosto dele se contorceu em um misto de fúria e frustração. Seus punhos se fecharam com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos, e ele explodiu, batendo o copo na mesa com violência, a voz ecoando pelas paredes da sala como um trovão. "Eu não estou confuso, tio," José gritou, as palavras transbordando em ódio. "O filho do Calderi está vivo. Ele é a cara do pai, como se o próprio infeliz tivesse ressurgido das cinzas. E quanto a Kátia, aquela vagabunda, vai ser minha, nem que seja à força. Depois disso eu vou matar os dois. Vou terminar o que meu pai começou." A tensão na sala se transformou em uma presença opressiva. O delegado, consternado, viu naquele acesso de ira um reflexo perturbador de uma herança maldita, de um ciclo de crueldade que se repetia com força renovada, ameaçando consumir tudo ao redor. O delegado observou o sobrinho em silêncio, o rosto marcado por uma expressão de reprovação e tristeza. José estava tomado por uma fúria que parecia ser quase tangível, cercando-o como uma sombra densa e pesada. As palavras dele não eram apenas expressões de ciúme, eram carregadas de um ódio sombrio e promessas de destruição, um eco de crueldade que vinha das profundezas de sua linhagem. A tensão na sala era quase sufocante, pesada como o ar de um temporal prestes a desabar. O delegado suspirou profundamente, sentindo o peso do que se aproximava. Era como se uma tragédia inevitável se erguesse no horizonte, uma tempestade carregada de violência e vingança, movida pelas sombras do passado. Ele sabia que depois daquele momento não haveria retorno. Cada ação seria uma peça a mais na engrenagem de uma máquina de destruição.
Enquanto os pensamentos tumultuavam em sua mente, o delegado começou a caminhar pela ampla sala de estar, seus passos ecoando pelo ambiente vazio. Ele absorvia o peso da revelação. O filho de Constantin Calderi estava vivo e, segundo José, estava por trás de todos aqueles infortúnios. Mas havia algo que o incomodava, algo que não fazia sentido. O delegado franziu a testa enquanto refletia. Ele conhecia a brutalidade das mortes recentes. Eram selvagens, cruéis demais para serem obras de mãos humanas. Os corpos das vítimas estavam dilacerados por dentes e garras afiadas, como se algum animal feroz tivesse os atacado. Mesmo que o filho de Calderi tivesse voltado para se vingar, como José afirmava, isso não explicava o nível de violência das mortes. Era como se houvesse algo muito mais antigo e sombrio à espreita, um predador que não seguia as regras dos homens. Ele se deteve ao lado de uma janela, observando o campo além da cerca da fazenda. A paisagem sob a luz pálida da manhã. Um arrepio percorreu sua espinha e um pensamento assombroso se formou em sua mente. E se as sombras do passado, que agora pareciam reviver, não fossem apenas figuras humanas? O delegado parado em frente à janela, os olhos perdidos no horizonte cinzento, como se buscasse resposta na vastidão melancólica do céu. Aquele dia estava carregado, refletindo o peso das lembranças que ele carregava. 30 anos haviam se passado desde o massacre. Mas por que Constantin Calderi, ou qualquer outro, guardaria tanto tempo para cobrar uma vingança? E se as mortes dos últimos meses realmente fossem a resposta a esse passado sombrio? Como exatamente o filho de Calderi poderia estar por trás de tamanha devastação? Ele se virou, seus olhos caindo sobre José, que o encarava com frieza. O sobrinho impassível parecia mais interessado em extrair uma confirmação do delegado do que em qualquer outra coisa. Percebendo o olhar impactante de José, o delegado escolheu suas palavras com cautela. Preste atenção, José. Começou com a voz firme e controlada. Todas as mortes, desde a do Fagundes, que foi encontrado com a cabeça arrancada, até a do filho com a garganta dilacerada, o legista constatou que eram obra de algum tipo de animal, um predador feroz. E o incêndio que devorou a fazenda dos Fernandes e o sítio de Curisco, o fogo parecia ter surgido do próprio ar, consumindo tudo no instante, sem ponto inicial, sem explicação. Ele fez uma pausa observando o semblante de José, que mantinha uma expressão de ceticismo, como se esperasse uma resposta que o confortasse. Como você pode ter tanta certeza de que o filho de Calderi sozinho seria capaz de causar essa destruição? José apertou os lábios, seu rosto endurecido em uma expressão de irritação. Mas o delegado continuou antes que ele pudesse responder. Já considerou que pode estar enxergando demais nas coincidências? Prosseguiu o delegado, um peso de advertência em sua voz. Talvez seja a sua própria consciência que te persegue, José. Você sabe que os Calderi sofreram pelas mãos de seu pai e dos outros fazendeiros. A culpa ou o medo às vezes se apresenta com rostos que nós mesmos criamos. José apertou o copo com suas mãos, os olhos brilhando em uma intensidade contida. Para ele, aquelas mortes recentes não eram coincidência, mas sim a concretização de um destino sombrio, uma dívida que ele agora teria que cobrar com as próprias mãos. Enquanto o delegado falava, ele observava o sobrinho, esperando alguma reação que demonstrasse dúvida ou arrependimento. Mas José Coutinho permanecia impassível. Sua expressão era rígida, quase uma máscara de gelo. Quando finalmente falou, sua voz era calma, mas carregada de uma convicção sombria. Aquele maldito é um cigano, esqueceu, tio? Eles conhecem magia, feitiços e invocações diabólicas. E não é só isso. Ele tem os homens que trabalhavam para o Curisco, os que viravam bicho.
Eu tenho certeza de que ele os está controlando. Todos eles estão com ele, na fazenda da Lemos. José parou, deixando suas palavras penetrarem na mente do delegado, antes de continuar com um tom ainda mais gélido. Você não quer acreditar porque quer enterrar esse assunto, mas um dos mortos não está tão morto assim. O delegado sentiu um frio percorrer sua espinha. Aquelas palavras despertaram um medo profundo, enterrado há muito tempo. As mãos dele tremiam levemente enquanto tentava manter a compostura. Você deveria tomar uma atitude. José prosseguiu. E o sorriso sádico em seus lábios não passou despercebido pelo tio. Ou ele vai matar todos nós, e aí você vai descobrir como ele faz o serviço. Ou você acha que não vai ser punido. Pode não ter participado do massacre, tio, mas encobriu tudo. Livrou a cara de todos nós, encobriu as marcas de balas e garantiu que todos acreditassem que foram onças que dizimaram uma comunidade de ciganos, incluindo mulheres e crianças. O delegado sentiu o peso das palavras de José como um golpe. Ele sabia que a culpa pelo passado perseguia, mas a magnitude do que o sobrinho insinuava era aterradora. A atmosfera ao redor dele se tornou mais densa, como se o ar estivesse carregado de presságios sombrios. Ele respirou fundo, tentando controlar a onda de emoções que ameaçava transbordar. Eu não tive escolha, Coutinho. Seu pai e os outros fazendeiros me ameaçaram. O maldito relatório já estava pronto. Você sabe muito bem disso. O delegado fez uma pausa, buscando a coragem para continuar. A voz dele tremia ligeiramente, não só pela lembrança, mas pela pressão da situação. O próprio Corisco mandou uma das suas feras me atacar em minha casa, apenas para garantir o que me esperava. Caso eu desse para trás, eu fui obrigado a assinar aquele relatório. As palavras saíram entrecortadas, cada sílaba carregando o peso de uma culpa insuportável. Ele cerrou os olhos, tentando afastar as imagens horríveis que ainda assombravam suas noites. A cena da fazenda cheia de corpos em pedaços se projetava na mente dele como um filme de terror interminável. Uma lembrança que o perseguia como uma sombra. O medo e a revolta se entrelaçavam dentro dele, criando um turbilhão de emoções que quase o sufocava. Eu vi o que vocês fizeram e tenho pesadelos até hoje. A declaração saiu com um desespero contido, como se ele estivesse prestes a se quebrar. O ambiente parecia se fechar ao seu redor. Cada palavra de José pesando no ar como um peso insuportável. O delegado sentia a responsabilidade como um fardo esmagador, e a tensão no espaço entre os dois crescia, ameaçando explodir a qualquer momento. O delegado sentiu seu rosto perder a cor, o terror dominando-o de dentro para fora. Tentou desviar o olhar do sobrinho, mas não conseguiu. Havia uma frieza impiedosa nos olhos de José, uma satisfação doentia ao ver o pânico crescente no rosto de seu tio. O peso das palavras de José era um fardo esmagador, apertando seu peito e sufocando sua alma, como se uma mão invisível estivesse estrangulando. José, ele começou, a voz quase no sussurro, lutando para encontrar um fio de esperança. Como pode me acusar dessa forma, sabendo da verdade? Mas José não demonstrou sinais de compaixão. Seu sorriso se alargou, e ele se aproximou do delegado como um predador se aproximando de sua presa. O silêncio entre eles caiu como um manto pesado, preenchendo o espaço com uma tensão insuportável. Está na hora de você encarar os fantasmas do passado, tio. Eles estão mais vivos do que nunca. A voz de José era uma lâmina cortando o ar. O delegado permaneceu paralisado, impotente, encarando o abismo que se abria diante dele. Sabia que mais cedo ou mais tarde, aquele passado viria cobrar o que lhe era devido. A decepção ao perceber a frieza
e a satisfação do sobrinho em torturá-lo com um crime do qual ele fora obrigado a participar foi esmagadora. O que deveria ser um laço familiar tornou-se um campo de batalha, onde o amor havia se perdido e a traição florescia como uma erva daninha. Um frio cortante percorreu sua espinha enquanto ele tentava processar a magnitude do que estava acontecendo. Cada palavra de José ecoava em sua mente, um lembrete constante de que as sombras do passado não podiam ser enterradas, mas sim confrontadas. O delegado sentiu o peso esmagador no peito, como se estivesse sendo arrastado para uma tempestade que ele mesmo ajudou a criar, mesmo que contra sua própria vontade.